programa Justiça Terapêutica realiza trabalho de conscientização com pessoas que foram flagradas dirigindo sob o efeito do álcool. Segundo o Centro de Solução de Conflitos de Goiânia, está de cara nova e comemora os resultados do primeiro semestre. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem especial sobre o mutirão previdenciário que atendeu as pessoas portadoras da doença xeroderma, no povoado Recanto das Araras. E em nosso estúdio vamos falar sobre o projeto de logística sustentável do TJGO com o desembargador Luiz Eduardo de Souza. Esses são os destaques do Agenda Judiciária que já está no ar. O mutirão previdenciário do TJGO tem mudado a vida de centenas de pessoas semanalmente em várias comarcas do estado. Recentemente, o povoado Recanto das Araras, distrito judiciário da comarca da cidade de Goiás, recebeu o programa e várias pessoas portadoras da doença xeroderma foram beneficiadas. Entenda mais sobre essa história na nossa reportagem especial. Vilarejo que parece ter parado no tempo. No noroeste goiano, no município de Faina, a mais de 240 quilômetros da capital, vivem pouco mais de 500 famílias. Estradas de terra, casas sem luxo, ninguém nas ruas. O local recebe um nome bonito, Povoado de Araras. Mas a história desse povo é marcada por uma doença que permaneceu misteriosa por mais de um século. Esse cemitério improvisado é o destino de muitos que lutaram contra a doença, mas foram vencidos pela falta de conhecimento. O primeiro caso registrado aqui no povoado foi há mais de 150 anos. Por ser um local isolado, geralmente os casamentos são consanguíneos, entre primos ou parentes muito próximos que possuem o mesmo gene, o que aumenta mais o número de moradores com a doença. A estimativa no mundo é de um caso para cada grupo de 200 mil pessoas. Em Araras, a realidade é mais cruel. Uma em cada 40 pessoas é portadora do xeroderma pigmentoso. O sol é o principal inimigo de quem convive com a doença. O xeroderma pigmentoso é resultado de uma mutação genética que gera hipersensibilidade à luz. Os portadores precisam se esconder dos raios ultravioleta, isso porque são até 1000 vezes mais suscetíveis ao câncer de pele. As manchas por todo o corpo de Cláudia não passam despercebidas. Aos 7 anos de idade, as primeiras manchas apareceram, mas o diagnóstico só veio em 2009. A gente já estava acostumado com as pintas mesmo. Não deu muita diferença não, porque a gente já, desde pequena, a gente já tinha assim um transtorno. Talvez você chegar perto de uma pessoa, a pessoa ficar pensando que pega, sabe? Sempre assim a gente ficava meio de lado. Não deu muita diferença não, quando a gente ficou sabendo o que era. Só que assim, a gente ficou mais ciente que é uma doença que não pregava, que não tinha perigo, né? O protetor solar especial custa R$ 130 e são pelo menos 6 frascos por mês. Mas nem todos têm a mesma sorte. Deide não aparenta a idade que tem. Aos 45 anos, ele já perdeu o nariz, um dos olhos e a parte superior da boca. Ele fala com dificuldade daquilo que mais dói. Para mim, não, é o que é possível. Por quê? Geralmente, as pessoas acreditam na doença, se a gente fizer uma dieta, as pessoas saem. A doença é uma sentença de morte que vai matando aos poucos, sem nenhuma previsão de cura. Pior do que as marcas na pele são os olhares discriminatórios que intimidam e excluem aqueles que esperam apenas uma oportunidade.
O que mais me marcou foi uma época que eu estava passando por uma dificuldade e eu encontrei um anúncio na internet que a pessoa estava contratando para trabalhar na feira de fazer suco. E eu encontrei com ela, no dia que eu encontrei com ela, nós já foi para a feira para trabalhar, chegou lá, ajudei ela a montar a banca, tudo. E na hora que nós terminou de montar a banca, ela me chamou no canto e falou que o serviço não dava para mim, por causa do devido preconceito da sociedade, não era nem da parte dela, era da população, né? Porque eu ia mexer com alimento. Aí assim eu fiquei muito chocado, porque eu tava precisando, né? Porque a gente não trabalha porque a gente quer, a gente trabalha porque precisa. Aí eu fiquei muito chocado com essa história. Fui embora com o coração partido, mas fazer o quê? É a lei da sobrevivência, né? É por causa de histórias como a de Julimar que todos eles anseiam pela aposentadoria, mas a justiça sempre pareceu tão distante. Juíza da comarca de Goiás, Alessandra Gontijo se sensibilizou com as condições do povo de Araras. Eu acho que eu fiquei muito feliz, porque quando eu estive aqui e falei que eu fiz um compromisso com eles de que eles nunca mais seriam mal recebidos no judiciário, que eles seriam muito bem recebidos e que todos eles teriam seus pedidos analisados com muito respeito. Eu não disse que todos iriam conseguir os benefícios ou que todos preenchessem os requisitos, até porque ninguém tinha uma ação judicial. Mas eu disse que eles deveriam pleitear seus direitos e dar-nos a oportunidade de analisar os seus pedidos. E que isso eu faria, eu me comprometia com eles a trazer o judiciário até eles, respeitando a peculiar condição que eles têm da doença. Se o sol é quente demais para ser enfrentado, o dia que ficou marcado na vida deles veio logo no início da noite. Juízes, peritos judiciais, procuradora federal e assistente social. Todos foram até o povoado para tornar possível o programa Mutirão Previdenciário. Nessa noite atípica, a escola se transformou em fórum. Sala de aula em sala de audiência. Tudo assim meio improvisado, com a iluminação não tão forte, mas com o respeito que cada um deles merece. Um a um, eles sentavam em frente ao juiz e contavam um pouco da história que os levaram até ali. Dona do único supermercado do povoado, Gleide Machado fundou a ABRAXP, Associação Nacional dos Portadores de Xeroderma Pigmentoso, depois que descobriu a doença do filho. Para mim foi uma situação muito difícil, eu tive uma dificuldade muito grande para aceitar. Vivo momentos difíceis, o pai dele também, né, acabou ficando depressivo, né, se sente culpado pelo fato da gente também ser primos, né, ter se casado. Então, assim, foi uma situação de muita dificuldade, de muito obstáculo, de muito sofrimento, de muita angústia mesmo. Hoje eu já vejo isso hoje, sabe, de uma maneira mais aberta, mas no início foi muito difícil para mim. O resultado não poderia ser mais gratificante para Gleice. O filho Alisson, de 12 anos, conseguiu a tão sonhada aposentadoria. O jovem fica desconcertado em frente ao público, tímido, ele prefere não falar em frente às câmeras. Fica meio perdido ao perceber os cumprimentos e participar de fotos. Diferentemente dele, Maria Darcy não escondia a alegria de conseguir o benefício. Entre o benefício e ter a saúde, eu preferia a saúde, mas como Deus quis ao contrário, então assim, hoje eu preferi o benefício, o meu não foi negado, porque eu comecei com o auxílio maternidade quando eu tive minha primeira menina. Aí o segundo também, aí eu consegui o auxílio, eu fui encostada. Aí praticamente eu fui encostada, aí hoje eu consegui o benefício hoje. Foram realizadas 31 audiências, 27 aposentadorias e proferidas 100% das sentenças. O valor pago em benefícios atrasados ultrapassou R$200 mil. Para mim é uma oportunidade ímpar de crescimento pessoal, porque eu tenho contatos com pessoas diferentes, pessoas que vivem realidades diferentes e isso me ajuda a crescer como ser humano. Eu sinto gratificado de estar aqui hoje, presenciando e testemunhando esse momento. Uma sentença de morte amenizada por uma sentença judicial. Um benefício que não vai trazer de volta o rosto mutilado do Julimar, o olho de Deide ou tirar as manchas da pele de Cláudia,
mas que vai ajudar eles a seguirem a vida, o tratamento, o dia a dia com menos indiferença e mais respeito. O sol vai continuar a ser vilão, mas para a justiça, eles não vivem mais na escuridão. E a seguir, programa Justiça Terapêutica realiza trabalho de conscientização com pessoas que foram flagradas dirigindo sob o efeito do álcool. Voltamos já. O programa Justiça Terapêutica realizou um trabalho de conscientização com pessoas que foram flagradas dirigindo sob o efeito do álcool. Confira. A juíza Maria Umbelina Zorzetti, da 12ª Vara Criminal de Goiânia, reuniu no auditório do Fórum Criminal de Goiânia 35 motoristas que foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Além de conversar com a magistrada, eles participaram de palestras ministradas por representantes da Polícia Civil, Detran e Ministério Público. O encontro faz parte do programa Justiça Terapêutica. A importância dessa abordagem é levar os condutores de veículos que foram abordados pela polícia a uma reflexão, para que altere essa cultura de dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica, que a gente sabe que é extremamente comum as pessoas acharem que estão em condições de dirigir depois de terem ingerido bebida alcoólica. Após ser flagrado dirigindo embriagado, o motorista pode ser a pena substituída por medidas alternativas. Ela é uma iniciativa muito valiosa, porque ela permite que nós, membros do Judiciário, promotor de justiça, aqueles que estão envolvidos no processo criminal, faça não só a oferta de um benefício legal, mas permita a essas pessoas que estão sendo processadas pelo crime de embriaguez ao volante, que sejam chamadas a uma reflexão, uma autoavaliação, a um autocuidado. Com isso a gente atinge não só o escopo de responsabilização do indivíduo, mas sobretudo a prevenção, evitando que eles se reincidam nessa prática e venham novamente a ser atuados pela prática de delitos da mesma natureza. O mecânico Fernandes Martins foi parado em uma blitz enquanto chegava em casa. Os policiais comprovaram que o homem havia ingerido uma quantidade de álcool além da permitida para dirigir. Depois deste episódio, ele teve que responder um inquérito policial que se tornaria um processo judicial. Quando você assiste uma parada, essa educação muda no trânsito, você vê o filme, as pessoas falando e o que acontece, né? No seu cotidiano, do dia a dia, da vida do dia a dia. E o trânsito é perigoso, cara. O projeto Justiça Terapêutica é uma proposta de cumprimento da legislação penal de forma harmônica com medidas sociais e de tratamento às pessoas que praticam crimes, nos quais o elemento droga, ilícita ou lícita, esteja presente de alguma forma. Veja agora o quadro Justiça em Foco com o Giovanni Gomes. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre sustentabilidade. Aqui no estúdio eu recebo o desembargador Luiz Eduardo de Souza, que é presidente da Comissão do Plano de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça de Goiás. Eu quero agradecer primeiro a participação do senhor e começar perguntando como que surgiu essa comissão. Agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Agenda Judiciária e digo que tudo começou a respeito de uma iniciativa da Resolução 201 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, onde ele propôs a todos os tribunais do país a criação de uma logística de sustentabilidade para que nós possamos compatibilizar os insumos, compatibilizando os recursos para que nós possamos manter equilibrado o meio ambiente para que amanhã não venha faltar não só nessa geração as demandas, mas também para as futuras gerações. É um plano realmente arrojado que depende do engajamento de todos os magistrados e servidores. E, desembargador, quais são as ações que já estão sendo iniciadas de acordo com esse plano? Esse plano, nós estamos iniciando agora uma divulgação do projeto. Ele envolve o desenvolvimento de 14 ações desenvolvidas e vão ser executadas no âmbito não só do Tribunal de Justiça, mas também das comarcas do interior. Nós vamos estabelecer algumas comarcas polo, comarcas piloto,
para que nós possamos, inicialmente, mudar a mentalidade, fazer uma reeducação desses princípios básicos de sustentabilidade, para que nós possamos conseguir produzir mais e melhor, com menos recurso e com baixa geração de resíduos. É isso, a sustentabilidade, ela se baseia principalmente nisso. O que nós vamos fazer com os nossos resíduos com relação aos bens naturais, que todos nós sabemos, os recursos naturais são finitos, somente como a água. As vantagens para o meio ambiente a gente já conhece dessa sustentabilidade, mas quais são os pilares desse plano? Muito bem. A sustentabilidade é um tema que está muito em voga e muito usual em todas as organizações brasileiras de um modo geral, não só nas iniciativas privadas, nas empresas, como está chegando também nas administrações públicas, como o Tribunal de Justiça aqui, que é o Poder Judiciário. Nós temos, a princípio, 3 pilares que, como desenvolvimento, foco de ações, que é o pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social. Essas 3 vertentes, elas compõem ou compreendem a sustentabilidade que nós precisamos realmente trabalhar para que nós possamos mudar as nossas diretrizes. E como que o servidor ele vai ver esse projeto sendo trabalhado na prática? Só para que vocês possam ter uma noção, vamos tratar, por exemplo, de um bem muito tranquilo que nós temos, mas que está escasseando, que é a água. Só para uma noção, o consumo de água em metro cúbico em 2014 foi de 203.787 metros cúbicos e o valor aproximado em 2014 foram gastos aproximadamente R$950 mil. R$950 mil. O plano de logística sustentável, atacando e enfocando esse bem hídrico da água, por exemplo, uma torneira que está pingando, você vai consertar uma válvula de uma descarga do vaso sanitário, se você vai lá e olha, ela pode não só conter o desperdício da água que está indo embora, e vai gerar também no pilar da sustentabilidade da economia uma conta mais baixa para a administração. Então, nós vamos ver esse primeiro impacto, um exemplo simples, como a água. Tem o papel, por exemplo. Uma resma de papel em 2015, ela custa uma resma R$ 9,81. Foram gastos pelo Tribunal de Justiça, o atendimento do Tribunal das Comarcas, R$ 1.139.774. Agora vocês vejam um papel. À medida que nós vai chegar um tempo que o papel realmente não vai ser utilizado. Mas até lá, se nós empreendermos uma tarefa de reduzirmos o consumo do papel, aproveitar a reimpressão dele no verso, nós vamos propiciar uma economia do papel, que é da celulose, da madeira, que está também no meio ambiente. Então, são tarefas que nós estamos desenvolvendo dentro do PLS. A digitalização processual é um dos focos dessa gestão. Eu queria saber do senhor se esse plano ele vem atender justamente esse foco que a nova gestão tem buscado atender dentro da digitalização. Sim, está aí o programa do processo eletrônico que está realmente sendo implantado, é uma necessidade da atual geração. Amanhã os processos físicos, com certeza, num curto espaço de tempo não será utilizado mais, mas enquanto, por exemplo, nós utilizamos o computador, nós gastamos dele o que na impressão? O toner, só para vocês terem uma noção. Gasta-se determinado valor com o toner da impressora. Nós estamos desenvolvendo, e é foco do PLS, você começar a perceber a economia do toner e você ver o que está acontecendo com o descarte. O descarte de um toner, de um material, para onde que ele vai? Então, é uma preocupação do PLS, nós estamos olhando isso também. Desembargador, o servidor ele pode fazer aquela mudança dentro da sala, economizando o copo, usando os dois lados da folha ao imprimir algum processo ou alguma outra decisão, mas como que vai funcionar isso a longo prazo? Efetivamente, para que se dê realmente o sucesso da implementação, para ser exitosa
no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Tribunal das Comarcas, eu digo para você e para todos que estão me ouvindo, vai depender, basicamente, nós temos que trazer a nossa casa para a nossa casa do trabalho aonde nós estamos aqui. Primacialmente, eu vejo assim, preferencialmente, tem que haver uma mudança de mentalidade, uma reeducação. Se o servidor, o magistrado, não tiver uma predisposição de reeducar-se no sentido de que vale a pena mudar isso aqui, olhar, preocupando com o resíduo, com o descarte desta economia e deste aspecto social dos pilares da sustentabilidade, provavelmente ou infelizmente nós não vamos conseguir chegar nesse intento. É um engajamento de todos, mas com mudança de consciência do meio ambiente. Quero agradecer a participação do senhor e fazer as considerações finais a respeito aí desse projeto, que é a longo prazo, mas que o pessoal já pode ir mudando de atitude a partir de agora. Eu aproveito a oportunidade e concito a todos os servidores, todos os serventuários, todos os membros do Poder Judiciário, magistrados, para que nós possamos realmente mudar um pouquinho a nossa consciência e mentalidade para dentro desse princípio da sustentabilidade, para que nós possamos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas passando por desenvolvimento de ações que visem realmente nos garantir não só a nossa atual geração, mas as gerações vindouras que estão por aí. Meu muito obrigado. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco, que hoje falou sobre sustentabilidade com o desembargador Luiz Eduardo de Souza. Até a próxima. E no próximo bloco, segundo o Centro de Solução de Conflitos de Goiânia, está de cara nova. Voltamos já. Segundo o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Goiânia, está de cara nova e comemora os resultados do primeiro semestre de 2015. Confira. Crianças sorridentes clicadas pela fotógrafa do TJGO, Aline Caetano, estampam as paredes do segundo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Goiânia, no Fórum Criminal no setor Jardim Goiás. A novidade faz parte de uma série de mudanças feitas recentemente para melhorar o atendimento prestado no local. Nós pleiteamos essa plotagem para colocar principalmente crianças e crianças sorrindo, para dar um aspecto mais humanitário, também mais descontraído para as pessoas que lá vão para negociar normalmente questões tão difíceis, né? E aí agora ficou pronto e a fase seguinte será a implantação da brinquedoteca. Também já está sendo providenciada a plotagem em uma das paredes, também com fotografia de crianças sorrindo. E também nós já temos os brinquedos, então a fase seguinte vai ser agora adaptar a sala de espera com uma televisão que está sendo doada pela OAB e a organização dessa brinquedoteca. O Centro de Solução de Conflitos fica logo na entrada do fórum, onde é grande o fluxo de pessoas. E as fotos nas paredes de vidro deram mais privacidade para as partes que buscam o local, favorecendo a conciliação. Um trabalho importante que tem tido ótimos resultados. Eu acho que isso representou assim, uma preocupação em verificar o que era interesse da criança, né? Foi possível colocar o interesse da criança à frente dos interesses dos adultos que estavam envolvidos na situação. No primeiro semestre de 2015 foram realizadas 319 audiências na área de família, das 499 designadas. Desse total, 94,04% realizaram acordos e o montante negociado alcançou R$ 1.095.570. Veja agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Ex-prefeito de Anápolis tem bens bloqueados por suspeita de improbidade administrativa. O desembargador Gerson Santana Sintra, em decisão monocrática, manteve a indisponibilidade de bens no valor de 1,48 milhão do ex-prefeito de Anápolis, Pedro Sayum. A suspeita é que o político tenha firmado o contrato de maneira irregular com uma firma de consultoria enquanto estava à frente do Executivo Municipal.
A decisão, conforme destacou o magistrado, foi pautada em indícios de improbidade e dano ao patrimônio público e objetiva garantir o resultado útil de eventual condenação ao ressarcimento de bens e da prestação jurisdicional almejada. Estado terá de reformar Centro de Internação de Adolescentes. O Estado de Goiás terá de reformar em 30 dias os alojamentos especial e extraordinário do Centro de Internação de Adolescentes de Goiânia, para atender às adequações apontadas pelo Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. A decisão é da 5ª Câmara Civil do TJGO, que a unanimidade de votos manteve decisão monocrática que endossou decisão da juíza do Juizado da Infância e Juventude da capital, Mônica Neves Soares de Oia. O relator do processo foi o desembargador Francisco Vildon José Valente. Escritório de advocacia terá de indenizar profissional por quebra de sigilo. Um escritório de advocacia da capital que tornou pública aos clientes representação sigilosa feita contra um profissional da OAB Goiás em um processo administrativo deve responder pelos prejuízos morais causados. O entendimento é do desembargador Carlos Alberto França, que fixou a indenização a ser paga ao advogado em R$20 mil. O magistrado levou em consideração os abalos morais sofridos pelo apelado, notadamente o alcance das informações divulgadas a seu respeito e a capacidade econômico-financeira das partes litigantes. Confira as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. O Tribunal de Justiça de Sergipe tem concurso público aberto com 14 vagas de juiz substituto. As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de outubro pelo site concursosfcc.com.br. O edital prevê um salário de R$ 26.125. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está com edital de processo seletivo aberto com 54 vagas para juízes leigos. As oportunidades são para atuar em juizados especiais das comarcas de Belo Horizonte e outras 44 cidades do interior. As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site consulplan.net. Veja a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O programa Acelerar atende a comarca de Joviânia nos dias 14 e 15 de setembro. No dia 16, o programa vai até Bom Jesus de Goiás. E nos dias 17 e 18 de setembro, a comarca de Goiatuba recebe o mutirão. Nos dias 17 e 18 de setembro, o programa Justiça Ativa vai até a comarca de São Simão. No dia 21 de setembro, às 8 horas da manhã, mais uma turma dará início ao curso do projeto Passo à Frente no Fórum de Aparecida de Goiânia. Serão 2 semanas de aulas de preparação para o ingresso de jovens no mercado de trabalho. Dia 21 de setembro, às 9 horas da manhã, também acontece a inauguração da oficina de informática no Fórum de Aparecida de Goiânia. E chega ao fim mais uma edição da Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.